Meus queridos alunos do oitavo ano, vamos fazer aqui a nossa quarta aula da semana. E eu havia colocado no site a informação para vocês começarem a ler o livro A Pequena Guerreira, porque assim que voltarmos às aulas, né, vocês serão um dos nossos primeiros assuntos. Tal é a importância que esse livro tem na sua formação, no nosso oitavo ano e numa infinidade de temas que nós vamos discutir ao longo deste ano de 2020. Queira Deus, possamos voltar logo ao nosso convívio sem corrermos o risco de contaminação pelo vírus, pelo coronavírus, né? E nesse sentido que a gente possa retomar a nossa vida normal, mas sem muita pressa e sim com segurança, com tranquilidade para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Queridos, é o seguinte, eu vou fazer aqui algumas afirmações introdutórias ao livro, não é? O livro Pequena Guerreira, para orientar um pouco aí a leitura de vocês. Eu tenho absoluta certeza de que vocês vão adorar essa leitura. Primeiro, porque se trata de um fato real, né? Desculpa aí a redundância. De fato, a história da Sâmia que vocês vão ler é uma história verdadeira. O autor, quando a escreveu, escreveu com base em pesquisas sobre a vida da Sâmia. Então, a Pequena Guerreira faz uma referência aí à vida de uma menina somali que correu literalmente atrás do seu sonho, a despeito, né, independentemente de todas as agruras, todas as dificuldades que ela enfrentou no seu país, lá na Somália. Esta menina teve a sua história tão bem divulgada no mundo, assim, foi tão comovente tudo o que aconteceu com ela, que houve muitos registros, né? Não é só na nossa língua que existe a Pequena Guerreira, escrita pelo Giuseppe Cartozzella. Essa leitura está em diversos locais do mundo, né? Você vê aqui em cima, por exemplo, que este livro é um best-seller internacional. Não é só aqui no Brasil, ele é muito vendido no mundo todo, dada a importância da história da Sâmia, não só para as Olimpíadas, mas também do ponto de vista pessoal, assim, para ela como menina, era uma adolescente, né, quando estava começando a disputar as provas, o tanto que ela cresceu, progrediu, enfrentou e conseguiu as suas vitórias no mundo das Olimpíadas até chegar ao final do livro, que não vou dar spoiler aqui de forma alguma, vale a pena a gente conhecer. Da mesma forma que nós temos em português, há outros livros, né? Por exemplo, aqui você encontra An Olympic Dream, The Story of Samia Yusuf Omar. É o nome da Sâmia, que aqui embaixo já tem uma pista também nesse livro, em que ele registra, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, um barco, uma embarcação daquelas que levam vários refugiados de um país a outro, e uma das situações que a Sâmia teve de enfrentar foi exatamente o barco, né, de refugiados, aquele jipe terrível que atravessa o deserto na tentativa de levar as pessoas, no caso da Somália e de outras regiões africanas ali, até Itália, em Lampedusa, que era um ponto de entrada dos refugiados. Enfim, já vimos várias histórias negativas a esse respeito e você vai ter oportunidade de ler uma, que é a história de Sami, que também teve que enfrentar essa viagem aí. Então gostaria de destacar com vocês inicialmente que se trata de um livro baseado na vida de Samia Yusuf Omar, como nós vimos, né, o sobrenome do pai dela, esse aqui também. É a história de uma menina realmente determinada a ser uma atleta de sucesso, e vocês vão se emocionar com tanto de dificuldades, de agruras, de oposições, de adversidades que essa menina enfrenta para realizar o seu sonho de se tornar uma atleta. Lembra, uma atleta negra, mulher, menor, na Somália, uma pessoa que enfrentou diversos tipos de preconceito
preconceito. Vocês sabem que a figura feminina na Somália até hoje é maltratada, menosprezada, destratada, e a Sâmia vai superando todas essas coisas. É algo muito bonito, ainda mais com a ajuda do seu amigo ali, com a ajuda da família que ela tem, da irmã maravilhosa que canta em períodos de guerra, né? Vocês vão ver durante a leitura que a Somália está vivendo um momento de guerra, especialmente uma guerra civil, coordenada ali por vários grupos terroristas, inclusive o Al-Qaeda, aqui do pessoal que inadvertidamente ou muito bem pensado, dependendo do ponto de vista, né? Aquelas pessoas que promoveram o maior dos atentados terroristas contra os americanos, lá no famoso 11 de setembro. Enfim, o grupo Al-Qaeda com outros grupos, eu vou falar na próxima aula, é um dos muitos que promovem aquela situação de opressão na Somália pela disputa do poder paralelo na região ali do chamado Chifre da África. É importante também dizer que a Sâmia cresceu aí, né, na Somália. Ela mal tinha tênis para correr, gente, mal se alimentava direito, mal dormia direito. A casa dela tinha mais de 10 pessoas e nem cabia tudo isso lá. Ela é realmente uma heroína. E ela continuava treinando, assim, às vezes escondido, à noite, na escuridão, e treinava porque ela perseguia o seu sonho até o final. A Sâmia tinha um grande incentivador, que era o grande atleta olímpico Mo Farah, que é somali também, e ele fez aquela viagem dos refugiados, né, e conseguiu, com muita sorte e proteção, conseguiu chegar à Europa, foi para a Inglaterra e lá conseguiu se radicalizar, se naturalizar inglês e virou um dos maiores atletas ingleses, né? A Sâmia dormia, dentre as mínimas coisas que ela tinha, ela guardava sempre uma foto do Mo Farah. Inclusive, quando ela vai fazer a viagem de refugiada dela, os caras só dão direito a que ela leve 3 coisas. E entre as 3 coisas que ela leva é a imagem do Mo Farah, que a estimulava tanto, né, indiretamente mesmo sem que a conhecesse. O livro também fala de violência, fala de preconceito contra as mulheres, né? A violência gratuita muitas vezes, batiam, isolavam, humilhavam e agiam de forma muito preconceituosa, como eu falei agora há pouco, em relação às mulheres em geral. Então era aquele ainda é hoje um país patriarcal, um país machista mesmo, que promove, que produz nas mulheres assim, castigos e humilhações inimagináveis. Vocês vão ver durante a leitura e vão ter a oportunidade de aprender um pouco sobre essas culturas islâmicas que são assim terríveis e nos fazem pensar o quão bom é o fato de vivermos no nosso país, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. O tamanho da liberdade que nós temos é imenso, gente. Valorizem isso, só tem a ganhar. A Sâmia, apesar dos pesares, apesar de tudo isso, conseguiu, né, vocês vão perceber, integrar a seleção somali de atletismo. E quando a gente voltar em aula, se não voltar, eu vou postar um videozinho da Sâmia disputando uma prova na Olimpíada, para vocês verem o tamanho, né, da Sâmia em relação às outras corredoras, a posição que ela chega na corrida e tudo mais. É um livro realmente apaixonante, vocês vão adorar. E a Sâmia tenta, né, participar de mais uma Olimpíada, e esse é o grande X da questão, e vou deixar em aberto para vocês perceberem como foi a história da Sâmia, tá bom? Então, assim, a título de introdução, gostaria de alertar vocês, olha, não demorem, é um livro que vai fisgar vocês desde o começo e vai levar vocês até o final, assim, uma literatura muito gostosa, uma leitura agradável, ou a pessoa que traduziu o texto conseguiu uma sensibilidade para que a gente possa fazer uma leitura fluente, e o livro trata de todas essas coisas aqui. Na próxima aula eu vou tratar de questões mais pontuais com vocês do livro,
mas por hora não. Vou terminar com esse slide aqui para que eu possa finalizar a nossa aula de hoje. A Sâmia, em determinado momento, resolve fazer a viagem mais perigosa da vida dela, que é a tentativa de atravessar o mar para chegar à Europa e poder disputar a sua segunda Olimpíada. Ela acaba colocando a sua vida, né, nas mãos daqueles traficantes chamados coiotes, que humilham as pessoas, batem, deixam morrer, maltratam, etc., durante a viagem clandestina que fazem a Sâmia no ímpeto, no afã de se tornar uma atleta, de participar de uma segunda Olimpíada, acaba enveredando por diversas razões, né, nesse tipo de viagem. E por fim, vocês vão perceber que a história de Sâmia é uma história realmente inspiradora, que toca a todos nós. É uma história que trata de guerra, que trata de família, que trata de esperança. E para nós vale assim, né, a lição de aprender o quão é importante termos sonhos e a partir desses sonhos criarmos os passos que queremos dar para sustentar, alimentar a esperança de atingir os nossos objetivos e de conquistar os nossos sonhos. Então, grande parte disso, né, foi devido à família da Sâmia, que sempre a sustentou, a apoiou e orientou ali. Ela vivia, né, com uma outra família, que era uma família de um clã diferente do dela. Na verdade, eles nem poderiam viver juntos, mas essa oposição acabou unindo ainda mais as famílias e trazendo mais força ainda para a Sâmia. Tá bom, meus amigos? Fica então o meu registro, a minha alegria de poder estar lendo com vocês um livro de tamanha importância. Fechado? Então, isso é o que eu gostaria de falar sobre a Pequena Guerreira. Agora, uma coisa muito importante. Eu vou postar no site daqui a pouco uma orientação para vocês lerem um outro texto curtinho que está no nosso livro didático, o famoso Araribá Português, na página 34, e se chama A Viagem a Lilliput, após a tempestade, um reino em miniatura, que vai ser um trecho do livro muito importante, se vocês puderem ler um dia, chamado Viagens de Gulliver, do inesquecível Jonathan Swift. Gostaria muito que vocês lessem este trecho do livro. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos só, e que respondessem às 6 questões que estão na página 35. Esta é a nossa lição que eu vou registrar lá no site também, tá bom? Em nossa próxima aula eu volto para fazer a correção dessas questões e continuar falando aí de gramática e também do livro Pequena Guerreira. Meus amigos, era isso por hoje. Pelo amor de Deus, continuem se cuidando, se mantendo afastado do contato social, porque nós nunca sabemos quem é que está infectado ou não, né? Então é sempre bom a gente se proteger e cuidar daqueles que são mais próximos de nós, sobretudo os que já têm uma idade avançada. Olha, confesso saudade das nossas aulas, saudade dos olhinhos de vocês, saudade de ver vocês, saudade das nossas aulas que são sempre muito boas e inspiradoras para mim, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aqui também à distância. Gente, grande abraço.